A paz de Yahshua Mashiach, todos os irmãos e irmãs, boa noite, que o Eterno os abençoe grandemente. Irmãos, eu vou estar lendo uma passagem que está em Lucas 13, no versículo 22 em diante, que fala da porta estreita, e diz assim: Assim percorria Yahshua as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Yahushalã. E alguém lhe perguntou: Mestre, são poucos os que se salvam? Ao que ele respondeu a eles: Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque eu digo para vocês que muitos procurarão entrar e não poderão. Eita, irmãos, aqui já foi um sinal, hein? Que muitos vão tentar entrar pela porta estreita, mas não vão poder. O próprio Yahshua diz na palavra aqui. Por que será? Porque, irmãos, hoje em dia, o mundo, eles querem fazer as coisas da maneira que eles querem fazer, da maneira do jeito deles. Sendo que Yahweh dos Exércitos deixou sua palavra para ser seguida, né? Só que hoje em dia a rebeldia tá tão grande que ao invés das pessoas, né, se encaixar na palavra do Eterno, fazer conforme Ele pede para que nós viemos fazer, colocar em prática, hoje em dia as pessoas querem que a palavra venha se encaixar na vida dela. Ao contrário. E isso não tem parte com o Eterno. Não tem parte. Ele fala aqui que se as pessoas tentar entrar na porta estreita com um monte de bagagens, com um monte de coisas do mundo, não vão conseguir. Porque estão cheios de si mesmo. E quem vive fazendo as suas próprias vontades, as suas concupiscências, não vai conseguir entrar. Se não se adequar à palavra do Eterno, conforme o querer e a vontade dele, não adianta, irmãos. Não adianta, porque não vai conseguir entrar pela porta estreita. Continuando aqui. Porque eu digo para vocês que muitos procurarão entrar e não poderão. Ele deixa bem claro aqui que muitos vão tentar entrar pela porta, mas não vão conseguir. Quando o dono da casa se tiver levantado e cerrado a porta, quando o dono da casa tiver levantado e cerrado a porta, e vocês começardes de fora a bater a porta, dizendo: Mestre, abre-nos. E ele vos responder: Não sei de onde vocês são. Pensou? Irmãos e irmãs, Yahshua falar que não conhece a gente por causa das nossas atitudes erradas, da nossa desobediência, porque não demos ouvido à voz dele. Só que nosso agir de cada dia, a gente acha que sempre nós estaremos certo e que o mestre estará errado, sendo que é o contrário. A gente erra o tempo todo. A gente, sabe, às vezes esquecemos e acabamos cometendo coisas que para nós é normal, mas para o reino não é. E é por isso que todas as noites antes de dormir, nós temos que invocar o nome do Eterno, pedir perdão pelas nossas atitudes do nosso dia a dia, porque
Muitas das vezes a gente nós erramos e nem imaginamos que nós estamos fazendo coisas que desagradam ao Eterno. É por isso que antes de deitar, nós temos que pedir pela compaixão dele, pedir perdão pelos nossos erros, pelas nossas falhas, sabe? Ninguém é perfeito, irmãos. Ninguém é perfeito, todo mundo erra. Todo mundo erra aqui, nessa terra. Perfeito só tem um. Yahushua HaMashiach, o nosso irmão mais velho. Ele nunca pecou, ele nunca errou. Diferente de nós, que carecemos do perdão do Eterno todos os dias. Porque, irmãos, nós somos falhos, nós somos humanos, erramos o tempo todo e carecemos da compaixão do Pai. Devemos ser humildes em todos os nossos caminhos, porque se nós abaixarmos, sabe, um pouco mais o nosso eu, aí a vontade do Eterno vai crescer dentro de nós e a gente vai acabar, sabe, deixando de ser rebelde. Se nós diminuirmos para que o Eterno venha crescer dentro de nós. Vamos continuar aqui. Porque eu digo para vocês que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa se tiver levantado e cerrado a porta, e vocês começardes de fora a bater a porta, dizendo: Mestre, Mestre, abre-nos. Como se nada tivesse acontecendo, né? Mas, Mestre, abre-nos. E ele vos responder: Não sei de onde vocês são. Imagine, irmãos, a gente ser um estranho diante do nosso Salvador por causa da nossa desobediência, por causa das nossas atitudes erradas. Ele está no direito dele de falar que não nos conhece. Porque nessa terra nós temos que ser imitadores dele. Só que muitas das vezes a rebeldia toma conta e a pessoa começa a fazer tudo ao contrário. Aí não tem parte com o reino, não adianta chorar depois. Tem que se esforçar enquanto há tempo, enquanto estamos aqui, enquanto o Espírito dele paira, nos dando oportunidade, sabe, da gente se achegar até ele. Temos que abraçar essa oportunidade enquanto ele está nos entregando, porque, irmãos, vai chegar o dia que nós não teremos mais. Aí vai ficar muito difícil, muito difícil. Aí, continuando aqui, então começareis a dizer: comemos e bebemos na tua presença, e tu ensinaste nas nossas ruas. E ele vos responderá: não sei de onde são. Afastem-se de mim, vocês todos os que rejeitaram a Torá, a lei. Ali terá choro e ranger de dentes quando virdes Abraão, Isaque e Jacó e todos os navios, todos os profetas do reino de Ial, e vocês lançados fora. Nossa, irmãos, vai ser triste, hein? Nossa, que palavra, hein? Aqui tá falando bem claro que se continuarmos desobedientes, agindo com as nossas próprias vontades, vai chegar naquele dia que nós vamos ser lançados fora
e vai ter choro e ranger de dentes. Como diz aqui, ó, quando o dono da casa se tiver levantado e cerrado a porta, cerrado é fechado para nunca mais abrir. E vocês começardes de fora a bater a porta, dizendo: Mestre, abre-nos. E ele vos responder: Não sei de onde vocês são. Não sei de onde vocês são. Então começareis a dizer: Comemos e bebemos na tua presença, e tu ensinastes nas nossas ruas. E ele vos responderá: Não sei de onde são. Afastem-se de mim, vocês todos os que rejeitaram a Torá. Ali terá choro e ranger de dentes, quando verdes Abraão, Isaque e Jacó, e todos os profetas do reino de Al, e vocês lançados fora. Imagine, irmãos, imagine. Nós que conhecemos a verdade, conhecemos os nomes nos últimos dias. Imagine nós, que somos escolhidos do Eterno. Se a gente começar a vacilar os nossos pés, nós vamos ficar de fora do reino. Imagine, irmãos. Imagine. Vai ser muito difícil. O Eterno nos entregou a coroa da vida. E de último momento, a gente deixar que as nossas atitudes deixem escapar essa coroa. Imagine, irmãos, nos 45 minutos do segundo tempo, a gente perder a coroa. Nossa, é muito triste isso. E tem muitos irmãos indo por esse caminho. Tem muitos deles. Muitos. Conheceu a verdade, mas não agarrou com força, sabe? Não se purificou e acabou deixando que o dia a dia, as pessoas, deixaram que muitas coisas viessem influenciar na relação dele com o Eterno. E por isso, acabou largando de mão aquilo que o Eterno te entregou na mão dele, de mais precioso, de mais valoroso, que é a salvação. Mas se continuarem firmes no caminho, sabe? Se purificando a cada dia mais, fazendo as vontades do Eterno, Ele vê tudo, Ele vê todos, Ele sonda os corações. E quanto mais a gente buscar a face dele, mais força, mais encorajamento Ele vai nos dando a cada dia mais. Ele vai nos alimentando espiritualmente, vai criando uma força que a gente nunca sentiu antes, a gente buscar cada dia mais a face dele, com fervor, com força, com vontade mesmo de estar ali na presença dele. Largar tudo, todas as coisas, sabe? E entrar assim, de coração aberto e sincero, almejando a presença dele, querer aprender com ele, pedir socorro para ele. Ele vai te encher da presença dele e de tudo aquilo que você necessita para se tornar um grande varão do Eterno, uma grande varoa. Mas para isso, nós temos que se esforçar, porque nada é fácil de ser conquistado. Tudo tem luta, tudo tem batalha. Então, a gente tem que se esforçar cada dia mais em querer
se aproximar do Eterno, em querer viver aquilo que Ele tem para nós, que é a salvação da nossa alma, é reinar com Ele e a cada dia mais, sabe? Querer se aproximar dele, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E esses poucos escolhidos é os que realmente deram ouvidos, obedeceram, colocaram em prática no seu dia a dia o amor. O amor é o maior deles, que o Eterno pede tanto para nós, deixar o amor sobressair no nosso dia a dia. E em Salmos 91, irmãos, do versículo 14, ele fala assim: aqueles que deram ouvidos, aqueles que se apegaram, sabe, quando recebeu a verdade, diz assim: porque a mim se apegou com amor, e eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Que maravilha! Nos últimos tempos, Ele escolheu seu povo e revelar o seu nome. E aqui em Salmos 91 ele fala: porque a mim se apegou com amor eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Que nome é esse, irmãos? Que nome é esse? Yahvé dos exércitos. Ele me invocará, no caso eu e você. Ele me invocará e eu lhe responderei. Yahvé vai nos responder. Na sua angústia, eu estarei com ele. Nos nossos dias maus, na nossa angústia, na nossa aflição, Ele estará conosco. Ele está falando aqui na palavra dele. Livrá-lo-ei e o engrandecerei. Saciá-lo-ei com longevidade, vida longa, e lhe mostrarei a minha salvação. Olha que maravilha, irmãos. Olha que maravilha. Se a gente se apegar a Ele com amor, com dedicação, coração aberto, sincero, com transparência, com obediência, com gratidão. Olha aqui que Ele vai fazer conosco. Ele nos entregou o caminho da salvação. Basta a gente colocar em prática o amor. Ele já nos mostrou, já nos entregou o caminho da salvação. Basta a gente perseverar e continuar para que, quando chegar o grande dia, aquela grande hora, a gente já está preparado para o que der e vier, porque Ele está nos moldando, nos preparando a cada dia. Então, irmãos, olha que maravilha, porque a mim se apegou com amor e eu o livrarei. Então Ele não vai deixar a gente só, Ele não vai nos abandonar. A palavra dele, irmão, não volta vazia, não volta vazia. Porque a mim se apegou com amor, e eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Que nome? Yahvé dos exércitos. Ele me invocará e eu lhe responderei. A pessoa que tem um coração aberto e sincero com o Pai, quando você invocar o nome dele, ele vai te responder, está escrito aqui.
Está escrito aqui, irmãos. É maravilhoso a palavra do Eterno. Na sua angústia, eu estarei com Ele. Quando a gente não estiver bem, Ele sempre estará do nosso lado. É claro, se a gente estiver com Ele, se a gente buscar a face dEle. Nós não estamos só, irmãos. Nós não estaremos sozinhos. Isso você pode ter certeza, irmãos. Livrá-lo-ei e o engrandecerei. Saciá-lo-ei com longevidade. Ele vai nos saciar com vida longa. Tudo aquilo que a gente precisa, Ele vai nos suprir. Ele vai nos sustentar. Ele vai nos deixar de pé até o dia que Ele quiser, se a gente estiver com Ele. E lhe mostrarei a minha salvação, irmãos. Se aqueles que estão em Yau e Ausha, vivendo, sabe? Essa clareza dos nomes, a clareza na palavra, o amor que nós sentimos. Então, irmãos, tudo isso que a gente está vivendo hoje é o caminho que Ele nos entregou da salvação. É o caminho, irmão. Porque muitas pessoas passou tantos anos dentro de um sistema religioso e não sentiu isso que a gente está sentindo hoje. Essa experiência grandiosa com o Eterno. É uma paz, uma alegria, uma satisfação de estar reunido com os irmãos. É uma satisfação muito grande, é um amor. A gente sente uma alegria enorme de encontrá-lo, os irmãos, de reunir no nome de Yau e Ausha. É um prazer, não é nada forçado. Não é nada que venha causar um cansaço, um estresse, tipo, hoje vai ter reunião. Não. Nós ficamos, sabe? Não vendo a hora de ter uma reunião para a gente estar ali reunidos no nome de Yau e Ausha. É muito bom, é muito gostoso. É uma sensação de regozijo. A nossa alma, ela se renova através dos nomes Yau e Ausha. É muito bom, é muito gostoso. É uma sensação que a gente não sentia antes quando a gente estava dentro do sistema religioso. É mais forte que tudo. É só quem está vivendo essa promessa do Eterno, de conhecer a verdade dele, é que sente. Infelizmente, muitos vão receber essa verdade, mas não vai conseguir enxergar essa verdade na vida delas. E por isso vai recusar. E por isso vai brigar, vai ofender. Infelizmente, nem todos vão passar pela porta estreita. Nem todos são escolhidos. Infelizmente, o Eterno, Ele queria levar todos com Ele. Todos. Ele queria que todos se tornassem filhos dele. Mas nem todos são filhos. São criaturas, infelizmente. Mas o Eterno, Ele nos deu livre-arbítrio. Ele não faz nada forçado. Como foi dito, Ele faz tudo com amor. Ele dá o espaço para que cada um venha escolher o que é melhor para si. Por isso, Ele não força nada a ninguém. Ele não força nada. Ele dá esse espaço para que a pessoa venha, sabe? Venha tentar descobrir o que
realmente importa para ela. E infelizmente não são todos que vão conseguir enxergar essa verdade, mas muitas pessoas, elas estão acomodadas, elas pegam aquilo que foi passado de geração em geração e vai empurrando para frente, sabe? A verdade tá aí à tona, dos nomes, de tudo, mas tem pessoas que elas não correm atrás, não busca para saber se é aquilo mesmo, sabe? Até ofende quando a gente procura passar a verdade, sabe? Briga, sabe? Discute, mas não pega aquilo que foi revelado e corre atrás para saber se é verdade. Infelizmente tem muitos, sabe, assim, mas tem muitos também que estão acordando, que estão despertando, mas porque deram oportunidade, sabe, abrir o coração, e são nesses que abrem o coração para o Eterno, que o Eterno vai tocar, que o Eterno vai mostrar o caminho verdadeiro para elas, se as chegarem até essa verdade. Comigo foi assim, eu não queria saber, mas eu buscava Ele de coração aberto, sabe, sincero, querendo só a verdade, a verdadeira face dele. E Ele acabou me tocando, acabou, sabe, me revelando a tua verdade, tua verdadeira face. E quando o Eterno toca, irmão, não adianta, não tem como retroceder, não tem. O toque do Eterno não tem como voltar atrás. E eu defendia os outros nomes com unhas e dentes, mas quando o Eterno me tocou, irmãos, Ele me fez não falar mais os nomes pagãos, Ele me fez eu esquecer esses louvores do mundo aí, e Ele me fez eu sair de dentro do templo, Ele me tirou de lá. Porque, irmãos, quando o Eterno revela a verdadeira face dele para nós, então o que a gente adorava antes acaba perdendo sentido, já não tem tanta força assim, sabe? Mais nas nossas vidas, e quando a gente se aprofunda naquela verdade que foi revelado para nós, o que era, sabe, adorado lá atrás, acaba perdendo a força, acaba, sabe, saindo de cena, porque quando a gente dá ouvidos ao Eterno, Ele vem e muda totalmente a história, sabe? Ele vai te moldando, Ele vai colocando, sabe, tudo aquilo que pertence a Ele realmente. A gente buscava Ele assim, sabe? Mas de coração mesmo, querendo a presença dEle. A gente, que eu falo, é o meu esposo. Primeiro foi meu esposo, depois fui eu. E foi um pouco difícil, viu? Eu guerrei um pouco aqui em casa com meu marido, mas eu acabei sendo tocada pelo Eterno e hoje eu estou livre. Estou, sabe, no caminho que o Eterno quis que eu trilhasse. E eu não abro mão desse caminho, meus irmãos. Eu não abro mão porque é o caminho real, o caminho verdadeiro. E eu creio que muito mais o Eterno está despertando para esse caminho verdadeiro. Porque, irmãos, as religiões estão, irmãos, sabe, cada vez mais
se perdendo, cada vez mais fazendo as coisas ao contrário ao Eterno. Mas tem muita gente lá dentro que o Eterno vai arrancar de lá. Vai arrancar, porque o adora de coração aberto e sincero. Ele não vai deixar lá dentro, ele não vai ficar lá. Os verdadeiros adoradores não ficarão dentro de templos religiosos, dentro de religião, não. Ele vai chamar para fora, como diz a palavra dele, que os dele, ele chamará para fora. Ele vai colocar fora da religião, fora dos templos, porque os verdadeiros jamais serão seguidores de homens, mas sim seguidores do reino. Vai ter um contato direto com ele, sabe? Sem ficar aí seguindo homens, dependendo de homens, vivendo aquilo que o homem põe para viver. E isso, irmãos, não tem parte com o reino. Infelizmente, não tem. Não tem. Você tem que pegar essa palavra aqui, ó. Você tem que pegar essa palavra aqui, porque ele fala na tua palavra, para cada um analisar as escrituras. Então, cada um vai ter que analisar as escrituras, vai ter que colocar em prática os ensinamentos do Eterno na sua vida, para que assim, irmãos, ele venha te libertar, venha trabalhar na sua vida, dia a dia. E é isso, irmãos. E é isso. E que cada um sabe o que é melhor para si. Como ele diz aqui, que na porta estreita, poucos vão passar, porque muitos querem passar com bagagens, mas não vão conseguir. Vão ficar batendo na lateral das portas, mas não vai conseguir entrar. Ainda por cima ele vai falar na tua cara: eu não te conheço. Eu não te conheço. Então, irmãos, irmãs, procura fazer diferente, porque nós sabemos o que agrada e o que não agrada ao Eterno. Então coloque em prática na sua vida o amor, porque o amor, ele sabe, você praticando o amor, você consegue conquistar o coração do Eterno. Se você pratica o amor em todos os seus caminhos, o Eterno estará presente. O Eterno com certeza vai andar contigo em qualquer lugar que você estiver, o tempo todo. Se você estiver com amor ligado em você 24 horas no dia. Caso contrário, esquece. E ele fala aqui: porque a mim, quem se apega a ele com amor, porque a mim se apegou com amor. Aí ele vai livrar, vai salvar, porque conhece o nome dele. Se você clamar a ele, invocar o nome dele, ele vai te livrar, ele vai te salvar. Porque a mim se apegou com amor e eu livrarei, poloei a salvo, porque conhece o meu nome, Yahweh dos exércitos. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o engrandecerei, saciá-lo-ei com longevidade, com vida longa, e lhe mostrarei a minha salvação. Então, irmãos, cada um sabe o que faz parte com o reino, o que não faz, o que agrada ao Eterno, o que não agrada. Então, irmãos, se você anda com ele, continue andando, porque ele vai te guiar até o caminho certo, o caminho da salvação. E vocês que ainda estão confusos, em cima do muro, ainda há tempo, ainda você está tendo a oportunidade de se consertar diante do Eterno, diante do Salvador, para que assim você também venha alcançar esse caminho
que Ele nos prometeu que vai mostrar. E lhe mostrarei a minha salvação, o caminho da salvação. Então, irmãos, agarra essa palavra, deixa ela guardada dentro do seu coração. E não só deixar guardada, mas coloque em prática no seu dia a dia, que logo mais você vai receber o caminho da salvação, o seu galardão lá na frente, você vai receber. Nessa terra aqui, irmãos, nós só temos que almejar isso, a nossa salvação, o que vai nos levar à salvação. É só isso que a gente tem que buscar aqui. Porque coisas materiais vai ficar tudo por aqui. Coisas terrenas é perca de tempo, vai ficar tudo por aqui. O Eterno fala pra gente buscar primeiramente o reino e a justiça, porque as demais coisas Ele vai acrescentar. Então você não precisa ficar correndo atrás das coisas terrenas, porque Ele sabe a necessidade de cada um. Ele sabe, Ele conhece. Antes mesmo de você pedir alguma coisa, Ele já sabe. Então seja sábio. Pede sabedoria para Ele. Pede entendimento das coisas do reino. Pede direção. Pede discernimento. Porque se você se alimentar dessas coisas, sabedoria, entendimento, sabe, direção, conhecimento do reino, as demais coisas, irmão, Ele vai acrescentar. Você não precisa ficar batendo cabeça, sabe? Escrevendo cartinha. Não precisa disso, porque Ele falou que vai acrescentar. Ele vai acrescentar. Então busque somente a face dEle, a justiça dEle, a presença dEle, querendo aprender cada vez mais com Ele, que as demais coisas Ele vai te acrescentar em nome de Yahshua HaMashiach. A palavra dEle, irmão, não volta vazia, não volta vazia. Então, irmãos, é isso. Coloque em prática, sabe, o amor no seu dia a dia, que tudo Ele fará na sua vida. Tudo Ele vai acrescentar na sua vida. Se você fizer as coisas tudo com amor, com gratidão a Ele. E seja grato, irmão, por tudo que você tem. Seja grato por tudo aquilo que Ele ainda vai te entregar. Seja grato simplesmente. Tá bom, irmãos? Fica na paz do Eterno. Uma boa noite, um bom descanso. Em nome de Yahshua HaMashiach. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Em nome de Yahshua HaMashiach. Assim seja. Aleluia.